Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Suemar Everton e no vídeo de hoje nós vamos dar mais uma olhada nas funcionalidades do Android Studio 2.2. O Google acabou de lançar há poucas horas o Preview 3. A gente vai dar uma olhada na funcionalidade do Expresso Test Recorder, onde a gente pode gravar um comportamento do usuário para transformar isso em um teste. Tá? Então o Expresso é um framework de testes para a gente fazer testes de interface. A gente já cobriu aqui no canal, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para quem quiser dar uma olhada depois. A gente já cobriu testes unitários no Android Studio utilizando JUnit 3 e 4, mas agora a gente quer fazer um teste de interface, ou seja, o objetivo nosso é validar se a interface está funcionando certinho e não somente validar o comportamento de uma classe de forma isolada. Para isso, então, a gente tem o Expresso. Sugiro que vocês, quando puderem, dar uma olhada na sintaxe de como criar testes utilizando o Expresso, mas aqui nesse vídeo, para ser bem objetivo, eu não vou discutir a parte da sintaxe, eu vou simplesmente gravar um teste utilizando esse recurso do Android Studio e aí a gente vai rodar esse teste para ver se a gente passa nele ou não, tudo bem? Então eu tenho aqui, para ser bem rápido, né? Eu tenho um aplicativo aqui já criado. Esse aplicativo ele tem simplesmente dois edit texts e um botão. E aí eu passo dois valores, 5 mais 3, eu clico no botão calcular. Quando eu clico no botão calcular, ele chama uma classe calculadora que tem um método estático chamado soma, que recebe dois números, que são os números que estão na tela. Simplesmente esse método retorna a soma desses dois números. O que eu quero mostrar aqui para vocês é que nem sempre dá para utilizar só testes unitários. A gente fica descoberto em alguns aspectos do desenvolvimento do aplicativo. Então, por exemplo, eu quero gravar o comportamento do usuário para transformar isso em um teste. Então eu tenho o meu aplicativo rodando aqui, eu vou no menu aqui, eu vou aqui no menu Run e eu tenho uma opção aqui para gravar esse teste. Então eu clico aqui. Ele está fazendo novamente o deploy para o emulador. E agora ele começa já a gravar os testes. Então, cada comportamento que eu fizer aqui nessa tela, ele vai gravar essa ação para depois converter isso em código. Então, por exemplo, eu dei um clique aqui nesse edit text número 1. Ele gravou esse comportamento. Aí eu vim aqui e digitei o número 3. Ele gravou isso. Aí eu vim aqui e cliquei no edit text número 2, ele gravou isso, cliquei aqui, ele gravou que eu digitei o número 5, eu cliquei no botão calcular. Nisso o meu resultado dá 8, tá? O meu teste finalizou, não tenho mais interação com o usuário, mas eu preciso gravar uma asserção, ou seja, meu teste tem que ser, ele tem que saber reportar para o desenvolvedor se ele passou ou se ele falhou. E ele faz isso com base nas asserções, onde a gente garante que um determinado valor é igual a tanto, entre diversos outros tipos de configurações. Então aqui eu vou adicionar uma asserção. Ele está obtendo o meu layout, aí ele está falando assim, selecione um elemento da sua tela aqui. Então é esse elemento que eu quero validar. Então nesse caso, onde eu informo o número 3 e informo o número 5, o valor tem que ser 8. Eu vou salvar essa asserção. Vou completar a gravação. Ele está falando assim, tá, você quer gerar uma classe de testes? Qual que é o nome? Tudo bem, Main Activity Test, porque é um teste que está dentro da minha Main Activity. Vou dar um save aqui. Ele cria essa classe, pessoal. Só tomem cuidado que quando a gente cria um projeto no Android Studio, são criados 3 packages, né? Um para testes unitários, um para o nosso aplicativo propriamente dito, para o nosso módulo, e outro para testes de interface. Então eu vou aqui nesse meu teste, e se eu for ver aqui, eu vejo o código que ele criou para mim. Igual eu falei, não vou entrar na sintaxe dele aqui. Sugiro vocês darem uma olhada lá naquela parte de documentação do Expresso. Tá? Mas aqui então ele está executando todas aquelas interações que eu fiz com a tela. E no fim, ele tem que me garantir que o resultado do text view seja igual a 8.
Com base nisso, se isso for verdadeiro, o teste passa, senão o teste falha, tá? Então se eu clicar com o botão direito aqui, ó, e mandar executar os testes que eu tenho aqui nessa minha classe, ele precisa do emulador, tá? Diferente do teste unitário que não precisa do emulador, esse cara aqui precisa, porque ele precisa do contexto, né? Precisa de coisas relacionadas ao ambiente que está sendo executado. Então aqui ele está instanciando os testes e aí o teste passou. Ótimo, beleza. Lembra que eu falei para vocês que nem sempre dá para a gente só utilizar testes unitários? Vamos supor que a minha classe aqui, ó, minha classe calculadora, aqui, ela continua funcionando certo. Ó. Ela está recebendo 2 números e tá retornando a soma desses 2 números, sem retornar nenhum erro, sem cometer nenhum erro, né? Se o desenvolvedor, por exemplo, vem lá na Activity e comete um erro, por exemplo, aqui, ó, eu estou obtendo o número 2. O número 2 ele vem da caixinha de texto número 2. Só que aí de repente o cara errou aqui em algum lugar, o desenvolvedor errou. Então ele está obtendo agora o número 1 que vem da caixinha número 1 e o número 2 que vem da caixinha número 1 também. Ele vai passar esses 2 números para minha classe calculadora, que vai retornar o valor correto. Então o teste unitário dessa classe calculadora vai funcionar perfeitamente. Só que o nosso teste de interface falha, tá? Então, nesse caso, se eu rodar o meu teste, quando eu rodar o meu teste, ele está esperando que na caixinha número 1 o usuário informe o número 3 e na outra caixinha o usuário informe o número 5 e o resultado tem que dar 8. Só que devido àquele problema lá, aquele erro no código, ele vai somar, aquela classe calculadora vai somar 3 mais 3 e vai retornar 6. E aqui, como resultado, ele está esperando 8 e vai ser diferente de 6. Aí então o teste unitário passa, mas o teste de interface falha. Deixa eu mandar rodar aqui. E eu vejo aqui que o teste falhou, né? Porque ele estava esperando o número 8 e não foi isso que veio como resultado. Beleza, pessoal? O vídeo de hoje foi bem rápido, espero que tenha sido útil. Vamos testar os códigos aí. Compartilhem, se inscrevam no canal. Um grande abraço, até a próxima. Valeu!